fatídica experiência da noite, na qual não somente vi, como também enfrentei as aberrações sombrias e inomináveis de braços longos que me afligiam, contribuiu para piorar, e muito, a minha já conturbada convivência familiar, ao me levar para um centro médico, onde fizeram um curativo em minha mão esfacelada pelos cacos de vidro do copo que usei como arma contra o monstro que me ameaçava. Meu pai se mostrou mais taciturno do que o normal, enquanto uma enfermeira aplicava um antisséptico e enfaixava minha mão. Notei a forma desalentadora como meu progenitor me olhava, e aquele foi um dos momentos mais tristes de minha vida até então. O olhar frio e enviesado, como de quem olha para alguém que não reconhece ou despreza, teve o mesmo efeito em mim que um soco no estômago teria. Primeiro senti vontade de pedir desculpas, não pelo ocorrido, mas sim por não ser o filho que ele desejava ou merecia. Depois senti receio, pois não sabia como romper o muro que havia se formado entre mim e ele. Por último, senti raiva pelo fato de não saber como lidar com aquele turbilhão de coisas que ameaçavam destruir a minha incipiente vida. Os demônios existiam, chamava-os de demônios, pois, em minha psique, ainda em formação, não consegui encontrar um substantivo mais adequado para aberrações tão blasfemas quanto aquelas, e pelo que pude constatar, sempre estiveram à minha volta, atormentando-me cruelmente. Aquele fato, para mim, era inquestionável. No entanto, tomar conhecimento da verdade nem sempre traz a liberdade que imaginamos. No meu caso, foi como se eu fosse jogado em um porão escuro, cuja porta trancaram pelo lado de fora e a chave jogaram em um ermo qualquer. Sabia que ninguém acreditaria no que vi e vivenciei naquela noite, e que, se ousa-se abrir a boca para contar aquela história, tomaria-me por louco, e meu destino seria selado de vez, provavelmente dentro de uma sala acolchoada e com uma camisa de força para me manter preso. Foi por isso que preferi manter o silêncio, não por ele ser benéfico para mim, mas sim por ser a melhor opção, dentre todas as outras, que eram claramente muito ruins. Fui liberado da escola naquele dia e passei o tempo todo em meu quarto. Ninguém veio conversar comigo, perguntar como eu estava, ou tentar entender o que havia acontecido. Fato que não era nenhuma novidade, pois no final das contas, o que eu era além de um corpo estranho dentro daquela casa, eu rompia com a normalidade daquele lar. Por isso a atitude instintiva de minha família foi simplesmente me isolar. Não os repreendo por isso. Afinal de contas, eu mesmo não entendia o porquê de tudo aquilo. Imagine eles. Precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. No dia seguinte, depois de uma noite estranhamente tranquila, o que significava a ausência de sons estranhos, vultos zanzando pelo quarto ou toques frios no meu corpo, fui para a escola. Isso apesar dos protestos de minha mãe, no que se referia ao estado de minha mão. Como vai estudar neste estado? Perguntava ela. Você não vai conseguir escrever. Fique no seu quarto. Ficará bom logo. O problema é que se eu ficasse mais um minuto que fosse naquele quarto, terminaria perdendo o pouco que restava de minha sanidade. Precisava sair, me misturar a outras pessoas, mesmo que fosse de maneira despercebida. Ficar enfurnado ali em nada me ajudaria, e foi o que fiz. Não morava longe do colégio, por isso sempre fazia o caminho a pé. Como de costume, entrei despercebido. Afinal de contas, não possuía amigos. Apesar disso, a grande concentração de adolescentes indo e vindo, gargalhando ou simplesmente matando tempo me acalmou. A naturalidade casual daquele lugar servia como um alento para mim, um alento que me forçava a concordar que existia um mundo à parte daquele repleto de sombras, no qual eu vivia mergulhado até o pescoço. Entrei em minha sala e ocupei o lugar que considerava meu, bem ao fundo, no canto. Em nenhum momento fui perturbado ou questionado sobre o ocorrido,
com a minha mão. Caso alguém tenha notado, não demonstrou. Em frente ao quadro negro, meu professor de matemática falava sobre geometria espacial e como ela se aplicava em nosso dia a dia. Não lembro de nada do que ele falou, até porque não prestava atenção alguma. Eu meio que flutuava em um limbo calmo e silencioso, algo muito reconfortante e que ajudou-me a colocar os nervos novamente no lugar. O problema é que quando se trata de mim, nem mesmo os momentos de paz parecem transcorrer naturalmente. Fui acometido, de repente, por uma calafrio que percorreu meu corpo de cima a baixo. Todos os meus pelos ficaram em riste, acompanhados pelo enrijecimento dos meus músculos, os quais pareciam ter ficado petrificados. Alguém falava comigo novamente, em plena sala de aula. Sabe-se lá Deus de onde. A voz era masculina e totalmente diferente do agouro fanhoso e ameaçador das blasfêmias que havia encontrado na noite retrasada. Seu tom era sereno e, lá no fundo, inspirava uma confiança que eu não entendia muito bem. Ela vinha logo de trás de mim, mas logo atrás de mim existia apenas a parede, pois, como já mencionei, sempre me sentava no canto da sala, bem no fundo. Isso implicava que, seja quem fosse meu interlocutor, ele se encontrava ou dentro ou do outro lado da parede. Ambas possibilidades, um tanto desconcertantes, digamos assim. Eles não ficaram nada satisfeitos com o que você fez, garoto. Permaneci calado. Malocs costumam ser chatos, inoportunos, mas no geral não são perigosos. O problema são os superiores deles. Superiores. Murmurei entre os dentes, fazendo o máximo possível para não ser ouvido pelos outros alunos. Sim, superiores. Existe uma hierarquia dentre os seres das trevas, e os Malocs estão na base dela. Digamos que sejam a escória do plano oculto. Apesar de não fazer a mínima ideia de quem era meu interlocutor, percebi duas coisas, quase que instintivamente. Isso apenas por ouvir as palavras dele. Primeiro, que ele não parecia ser um inimigo ou querer o meu mal. Segundo, que ele demonstrava possuir informações que eu sequer imaginava. Isso levando-se em conta que aquela conversa realmente estivesse acontecendo, não sendo um mero fruto de minha mente perturbada. Precisava saber mais. Preciso entender melhor o que estava acontecendo. E ele, fosse quem ou o que fosse, talvez pudesse me ajudar. O que você quer? Murmurei, chamando a atenção de uma moça que sentava à minha frente. Ela olhou para mim de soslaio e voltou sua atenção para o professor, revirando os olhos como que dizendo: qual é a desse maluco? Quero ajudá-lo, caso ainda seja possível. É claro. Por quê? Porque eu era como você há muito tempo atrás. Agora tenho de ir. Eles perceberam minha presença. Te procuro em breve, mas faça o que digo. Mantenha-se alerta. Não resisti a essas últimas palavras e virei-me bruscamente, buscando o meu mais novo amigo invisível, mas terminei dando de cara apenas com a parede azulejada. No movimento, arrastei minha carteira no chão, o que fez um barulho muito alto. O professor parou a aula e todos os demais alunos voltaram-se para mim. Nunca antes na vida tive tantos olhos atentos e desconfiados me perscrutando de uma única vez. Que houve, Marlo? Perguntou meu professor, esboçando uma típica careta de quem não está entendendo bulhufas do que aconteceu. Peguei minhas coisas, dirigi-me até a porta, onde parei por um instante e disse para ele ainda de costas, olhando para o mundo fora da classe: nem eu mesmo sei, professor. E fui embora, certo de que a minha já frágil realidade estava prestes a desmoronar de vez. Esperamos que você tenha gostado de nossa história, e caso curta esse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo contos de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.